Minha filha, você sabe o que é ver o mundo ir embora sem te levar junto? Eu sei. Eu vi com esses olhos que hoje já estão gastos de tanto olhar para trás. Vi a poeira subir da estrada, grossa, vermelha feito barro de tijolo, e engolir tudo o que eu conhecia. A carroceria do caminhão, os sacos amarrados, os colchões enrolados, a sombra dos meus irmãos, a silhueta da minha mãe. Tudo sumindo naquela nuvem pesada que grudava na pele e fazia arder os olhos. E eu ali, parada. Descalça no meio do quintal vazio, com o coração batendo tão forte que parecia que ia rasgar o peito de uma menina que ainda nem entendia direito o que era ser deixada para trás. Meu nome é Zilma. Já passei dos 80, e se tem uma coisa que aprendi nessa vida é que a gente não precisa sair de casa para ser abandonada. Às vezes o abandono é quem sai e te deixa olhando para a poeira que fica. Mas deixa eu contar direito, porque essa história merece ser contada do começo. E o começo não é triste. O começo cheira a terra molhada e tem gosto de fruta colhida no pé. Eu cresci numa casinha de madeira, dessas que rangem quando o vento sopra mais forte. Ficava numa propriedade no interior de Minas, perto de uma estradinha de chão batido que levava até a cidade mais próxima. A casa era pequena, 2 quartos, uma cozinha com fogão a lenha e uma varanda onde minha mãe pendurava os panos de prato para secar. No quintal tinha uma parreira de maracujá que cobria a cerca inteira, cheia de flores delicadas que perfumavam o ar quando o vento passava, e um poço d'água coberto com uma tampa de madeira que rangia toda vez que alguém levantava. E você? Você também cresceu numa casa simples, com fogão a lenha e quintal de terra? Conta aqui embaixo como era a sua casa de infância. Minha mãe se chamava Carmen. Era uma mulher miúda, de mãos ásperas e olhar manso. Falava pouco. Sorria menos ainda. Mas quando ela cantava, enquanto mexia a panela no fogão, parecia que o mundo inteiro ficava em paz. Tinha uma voz fininha, quase de menina, que combinava com o jeito dela de andar. Sempre devagar, sempre com cuidado, como se tivesse medo de incomodar o chão. O homem que eu chamava de pai era o Francisco. Todo mundo chamava ele de Chico. Era um homem calado, seco, feito pau de cerca. Trabalhava na roça de sol a sol e chegava em casa com a camisa grudada no corpo de tanto suor. Sentava no banco da varanda, tirava as botinas enlameadas e ficava ali, fitando o nada, como se o cansaço tivesse roubado dele até a vontade de conversar. Eu tinha medo do Chico. Não porque ele batesse, embora às vezes a mão pesasse quando a paciência acabava, mas porque ele me encarava de um jeito diferente do que encarava os outros. Como se eu fosse uma conta que não fechava. Um erro de cálculo que ele tinha que engolir todo dia sem reclamar. Tinha também a dona Gilda, mãe do Chico. Essa, sim, era uma mulher de autoridade. Andava pela casa como se fosse dona de tudo. E na prática era, porque a voz dela mandava mais do que qualquer outra. Dona Gilda usava vestido escuro, cabelo preso num coque apertado que puxava a pele do rosto para trás e tinha um jeito de mirar que cortava. Quando ela chegava na cozinha, minha mãe abaixava a vista. Quando ela falava, ninguém contestava. Eu tinha 2 irmãos de criação. O Valdir, que era mais velho e já ajudava na roça com o Chico, e a Roseli, mais nova do que eu, que ainda engatinhava quando essa história começou a tomar forma. Os 2 eram filhos da Carmen com o Chico. Filhos legítimos, como se dizia naquele tempo. E essa diferença, que eu ainda não entendia, era como uma sombra que me seguia sem eu saber de onde vinha. Porque eu não era filha do Chico, mas isso eu só fui entender muito depois. Naquela época, eu era só uma menina que acordava cedo, ajudava a mãe a acender o fogão, buscava água no poço, varria o terreiro e corria atrás das galinhas quando elas fugiam para o mato. A minha vida era feita de coisas pequenas. O cheiro de lenha queimando de manhã, o gosto da goiaba madura que a gente colhia escondida atrás do paiol, o som do rádio velho que tocava música sertaneja à tardinha, o calor do sol entrando pela janela sem cortina. E por mais que o Chico fosse calado e a dona Gilda fosse dura, eu tinha minha mãe. E isso naquele tempo bastava.
Carmen era meu porto, meu canto seguro. Quando Dona Gilda reclamava da comida, era minha mãe que refazia sem dizer uma palavra. Quando o Chico chegava irritado da roça, era minha mãe que servia o prato e saía de perto. Ela carregava o peso daquela casa inteira nas costas finas e nunca, nunca reclamava. Eu observava ela e pensava que ser forte era aquilo, aguentar calada. Só que tem uma coisa que eu também notava, mesmo pequena. Quando a gente estava sozinha, só eu e ela, na beira do tanque lavando roupa ou descascando mandioca no quintal, minha mãe me fitava de um jeito diferente. Um jeito que misturava carinho com culpa, como se eu lembrasse ela de alguma coisa que ela queria esquecer. Ela passava a mão no meu cabelo, suspirava fundo e dizia baixinho que eu era forte, que eu era mais forte do que imaginava. E eu não entendia por que ela dizia aquilo. Achava que era só um carinho de mãe. Mas hoje, olhando para trás com esses olhos velhos, eu sei que era um pedido de desculpas antecipado. Carmen já sabia que um dia a verdade ia chegar. E sabia que quando chegasse, ia doer. Mas antes da verdade, veio o caminhão. Veio o dia em que o Chico perdeu o trabalho. O dono da fazenda onde ele prestava serviço vendeu a propriedade e mandou todo mundo embora. De uma hora para outra, não tinha mais roça, não tinha mais salário, não tinha mais razão para ficar naquela casa que já era emprestada. A notícia caiu como temporal em dia de sol. Ninguém esperava, ninguém estava preparado. Dona Gilda foi a primeira a reagir. Com aquela voz de mando que não aceitava a discussão, determinou que a família ia embora. Para onde? Não ficou claro. Falaram numa cidade maior, num parente distante que podia ajudar, num recomeço que ninguém sabia como seria. O que ficou claro é que a decisão não era da minha mãe, não era do Chico, era de Dona Gilda. E quando Dona Gilda decidia, não tinha volta. Os preparativos começaram antes do sol nascer. Sacos de estopa sendo amarrados, panelas empilhadas, roupas enfiadas dentro de fronhas. O caminhão emprestado de um vizinho chegou fazendo barulho, soltando uma fumaça escura que se misturava com o sereno da madrugada. Tudo acontecia rápido demais, como se a pressa fosse parte do plano. E em meio àquela correria, alguém me mandou buscar uma coisa que tinha ficado perto do poço. Eu fui. Fui correndo, achando que era questão de minutos. O poço ficava no fundo do terreno, perto de uma cerca velha cheia de cipó. Achei o que tinham pedido, agarrei com as duas mãos e voltei correndo. Mas quando cheguei no quintal, o silêncio que eu encontrei naquele quintal me acompanha até hoje. O caminhão não estava mais ali. Eu fiquei parada ali, com aquele objeto nas mãos. Nem lembro mais o que era. Olhando para o espaço vazio onde o caminhão tinha estado. As marcas dos pneus ainda estavam frescas na terra. O cheiro de óleo queimado ainda pairava no ar. A fumaça escura ainda se desfazia devagar, misturada com aquela poeira vermelha que subia da estrada como se quisesse apagar o rastro de quem partiu. E o silêncio. Aquele silêncio não era como o silêncio da noite, que a gente já conhece e espera. Era um silêncio de ausência, um silêncio que gritava. Parecia que até os passarinhos tinham ido embora junto com o caminhão, porque não se ouvia canto nenhum. Só o vento, passando pelas frestas da casa, fazendo a madeira velha estalar, como se ela também estivesse reclamando de ter sido deixada para trás. Meu corpo demorou para reagir. A cabeça não conseguia encaixar o que tinha acontecido. Como assim foram embora? Como assim eu fiquei? Eu estava ali, no mesmo quintal de sempre, na mesma casa de sempre, mas tudo parecia diferente. O mundo tinha mudado de tamanho. Tinha ficado grande demais para uma menina sozinha. Foi quando as pernas responderam antes do pensamento. Larguei o que estava segurando e saí correndo. Descalça, com o vestido batendo nas canelas e o coração martelando nas costelas. Passei pelo portão de arame, pisei na estrada de terra e comecei a correr na direção onde a poeira ainda pairava. Meus pés batiam no chão quente e cada pisada levantava uma pequena nuvem vermelha que se grudava nas minhas pernas. O sol já estava forte.
Aquele sol de interior que parece estar mais perto da terra do que em qualquer outro lugar. E eu sentia a quentura entrando pelo topo da cabeça, descendo pelas costas, secando a saliva da boca. Corri até as pernas tremerem. Corri até o fôlego acabar. Corri até a estrada fazer uma curva larga e eu não enxergar mais nada além de mato fechado dos dois lados e céu aberto em cima. O caminhão tinha sumido. Parei no meio daquela estrada, com as mãos nos joelhos, puxando o ar com força. O peito doía, os olhos ardiam. Não sei se era da poeira ou das lágrimas que eu segurava sem perceber. E ali, naquele ponto exato da estrada, eu senti pela primeira vez o que é estar completamente sozinha no mundo. Não é quando não tem ninguém por perto. É quando você percebe que as pessoas que deviam estar por perto escolheram não estar. Voltei para casa devagar. Cada passo de volta era mais pesado que o anterior, como se os pés soubessem que não tinha nada esperando por mim. A estrada que na ida parecia curta, na volta parecia não ter fim. O sol castigava, e eu ia caminhando com a cabeça baixa, olhando para as marcas dos meus próprios pés na terra, como se fossem a única prova de que eu ainda existia. Quando cheguei no terreiro, o quintal parecia outro lugar. A parreira de maracujá continuava ali, cobrindo a cerca com aquelas folhas verdes e as flores miúdas que pareciam não saber que alguma coisa tinha mudado. O poço continuava no mesmo canto, com a tampa de madeira encostada de lado. As galinhas ciscavam perto do paiol como se nada tivesse acontecido. E era justamente isso que doía mais. O mundo seguindo normal, enquanto o meu tinha desmoronado. Entrei na casa. A porta da frente estava aberta e o vento empurrava folhas secas para dentro, espalhando pelo chão de terra batida. A cozinha estava vazia. O fogão a lenha frio, as prateleiras quase nuas, os pregos na parede onde antes ficavam as panelas, agora sem nada pendurado. Restava um cheiro antigo de fumaça e gordura, grudado nas paredes escurecidas, como se a memória de todas as refeições que minha mãe preparou ali tivesse ficado presa na madeira. No quarto, quase tudo tinha ido. O colchão do Valdir, o berço improvisado da Roseli, as trouxas de roupa, tudo levado. Mas num canto, encostado na parede, estava o meu colchão. Fino, gasto, com manchas de tempo, mas ali. Sozinho no meio daquele quarto vazio. E aquilo me deu um nó na garganta que eu não consegui desfazer. Porque entende, minha filha, se tivessem me esquecido de verdade, teriam levado meu colchão também. Se fosse pressa, se fosse confusão, se fosse erro, alguém teria lembrado de pegar as minhas coisas. Mas o colchão estava ali, deixado de propósito, como se alguém tivesse decidido que eu não precisava ir junto. Sentei naquele colchão e abracei os joelhos. O quarto estava quente e abafado, e eu conseguia ouvir o barulho do meu próprio coração, que ainda batia rápido da corrida. Fiquei ali, sem chorar, sem gritar, sem me mexer. Só olhando para as paredes vazias, tentando entender como uma família inteira cabe dentro de um caminhão e uma menina não. A tarde foi passando devagar. Eu sei que fiquei ali muito tempo, porque quando levantei do colchão, as pernas estavam dormentes e a fome já apertava forte. O que eu lembro é da sensação, aquele peso no peito que não saía, aquela espera por um barulho de motor que nunca veio. E aos poucos fui percebendo que a noite ia chegar e que ia ser a primeira noite da minha vida inteira, completamente sozinha. Levantei antes de escurecer. Fui até a cozinha procurar alguma coisa para comer. Achei uma batata doce esquecida perto do fogão, já fria e meio enrugada, mas ainda boa. Comi devagar, mordendo aos poucos, tentando fazer durar. Tinha um gosto meio adocicado que se misturava com um gosto amargo que não era da batata. Era de dentro de mim. Olhei para o fogão apagado e pensei em tentar acender, mas nunca tinha feito isso sozinha. Minha mãe sempre acendia o fogão. Sempre. Era a primeira coisa que ela fazia de manhã, antes de lavar o rosto, antes de prender o cabelo, antes de qualquer palavra. Carmen acendia o fogo, e agora, sem ela, o fogão era só um monte de tijolo escuro e cinza fria.
Voltei para o quarto com o resto da batata na mão. Deitei no colchão e puxei uma fronha velha que tinha ficado no chão para me cobrir. Não era frio, era mais medo do que frio. Medo do escuro que vinha. Medo dos barulhos que iam aparecer. Medo de fechar os olhos e acordar num mundo onde eu continuasse sozinha. A noite chegou sem pedir licença, e com ela vieram os sons. O ranger da madeira, o vento assobiando nas frestas, o estalar de galhos no quintal. Uma coruja começou a cantar perto do telhado, com aquele canto grave e repetido que parece estar chamando alguém. Os grilos faziam um barulho tão alto que mais parecia uma multidão cochichando. E no meio de tudo isso, de vez em quando, um estalo mais forte que fazia meu corpo inteiro enrijecer debaixo daquela fronha fina. Fechei os olhos com força, tentando imaginar que minha mãe estava ali do lado, que eu ia sentir a mão dela no meu cabelo a qualquer momento, que ela ia sussurrar aquela frase que me dava calma. Mas a mão não veio, a voz não veio, e o sono, quando finalmente chegou, não veio por descanso, veio por esgotamento. O corpo de menina simplesmente apagou, vencido pelo cansaço de um dia que tinha durado uma vida inteira. Acordei antes do sol, com os olhos inchados e a boca seca. A primeira coisa que fiz foi olhar para o lado, procurando minha mãe. E quando vi o espaço vazio, tudo voltou de uma vez. O caminhão, a poeira, a corrida, o colchão sozinho. Não tinha sido pesadelo, era real. E o dia que estava nascendo ia ser igual ao anterior. Eu, a casa vazia e a estrada sem ninguém. Mas algo diferente aconteceu naquela manhã. Algo que eu não esperava. Quando saí para o quintal, com a fome apertando e o corpo mole, vi uma coisa que me fez parar na porta. Tinha alguém no portão. Era Dona Nazaré, uma mulher que morava numa propriedade mais adiante, passando o córrego, numa casinha rodeada de bananeira. Dona Nazaré era viúva. Tinha os cabelos brancos puxados para trás e usava sempre um avental de tecido florido amarrado na cintura. A gente não tinha muita convivência, mas minha mãe de vez em quando mandava eu levar um prato de comida para ela nos dias de festa. E Dona Nazaré sempre retribuía com um cacho de banana ou um punhado de amendoim torrado. Ela estava ali, no portão, com a mão apoiada na cerca e o rosto franzido de preocupação. Me olhou de cima a baixo, viu meus pés sujos, o vestido amarrotado, os olhos inchados, e não precisou de muita explicação. Ela me perguntou onde estava minha mãe, com aquela voz de quem já desconfiava da resposta. Eu abri a boca para responder, mas o que saiu não foi palavra. Foi um choro. Um choro que eu tinha segurado a noite inteira e que agora vinha de uma vez, como água represada que arrebenta a barreira. Chorei com o corpo todo, os ombros tremendo, o peito subindo e descendo, as mãos agarrando o vestido como se precisasse segurar em algo para não cair. Dona Nazaré não disse mais nada. Abriu o portão, caminhou até mim e me puxou para perto. Eu encostei o rosto no avental dela e senti o cheiro de sabão de barra e folha de laranjeira. Um cheiro de cuidado. Ela me disse baixinho para ir com ela que ali não era lugar para a menina ficar sozinha. Me levou pela mão até a casa dela. O caminho era por uma trilha estreita, entre mato alto e pedras soltas, que descia até o córrego e subia do outro lado. Dona Nazaré andava devagar por causa das pernas, e eu ia ao lado dela, calada, com o choro secando e a vergonha tomando o lugar. Vergonha de ter sido deixada. Vergonha de alguém ter visto. Como se a culpa fosse minha, entende? Esse é o pior do abandono. Ele faz a gente acreditar que mereceu. A casa de Dona Nazaré era pequena, mas tinha cheiro de gente. Cheiro de comida feita, de sabonete de alfazema, de roupa lavada secando no arame. Ela me sentou na cozinha, esquentou um caneco de leite com fubá e colocou na minha frente sem perguntar se eu queria. Eu bebi tudo de uma vez. O calor daquele leite descendo pelo corpo foi o primeiro alívio que eu sentia desde que o caminhão tinha partido.
Dona Nazaré se sentou na frente e ficou me olhando com aquele olhar de quem já viu muito na vida e aprendeu a não se espantar com nada. Depois de um tempo, ela me contou que tinha visto o caminhão sair cedo no dia anterior e que estranhou porque minha mãe não tinha ido se despedir. Disse que a Carmen sempre avisava quando ia a algum lugar. Eu não soube o que dizer. Fiquei olhando para o fundo do caneco vazio, rodando ele entre as mãos. Murmurei que não sabia por que tinham me deixado. Dona Nazaré respirou fundo. Cruzou as mãos em cima da mesa e ficou em silêncio por um tempo que pareceu longo. Quando falou, falou devagar, escolhendo as palavras como quem escolhe fruta madura sem apertar demais. Disse que tinha assunto naquela família que não era da conta dela falar, mas que de algo ela tinha certeza. Minha mãe me amava. Isso ela tinha visto com os próprios olhos. O resto, ela disse, era questão de gente grande que às vezes não sabia resolver direito o que sentia. Eu não entendi naquele momento. Achei que ela estava falando de dificuldade, de pobreza, de pressa. Mas hoje eu sei que Dona Nazaré sabia. Sabia do segredo que eu ainda não conhecia. Sabia por que o Chico me olhava daquele jeito. Sabia por que Dona Gilda nunca me tratou como tratava o Valdir e a Roseli. Ela sabia de tudo, mas teve a sabedoria de não jogar aquilo em cima de uma menina que já estava no chão. Fiquei na casa de Dona Nazaré por alguns dias. Ela me deu um canto no quarto dela, arrumou um colchonete no chão com um lençol limpo que cheirava a sol e me colocou para ajudar nas tarefas da casa como se eu fosse visita nenhuma, como se eu fosse da família. De manhã, eu ajudava a alimentar as galinhas e colher os ovos. De tarde, sentava na varanda enquanto ela descascava abóbora ou remendava a roupa, e a gente ficava ali, em silêncio, ouvindo o barulho do córrego passando e o canto dos bem-te-vis. Dona Nazaré não me perguntava muita coisa. Não forçava a conversa, mas de vez em quando soltava uma frase que ficava girando na minha cabeça. Dizia que família de verdade não era só quem tinha o mesmo sangue, era quem escolhia ficar quando todo mundo ia embora. E eu guardava aquilo sem entender direito, como se fosse uma semente plantada em terra que ainda não estava pronta para germinar. No terceiro dia, Dona Nazaré mandou o neto dela, um rapazinho que trabalhava na cidade, ir até o povoado mais próximo perguntar se alguém sabia para onde a família do Chico tinha ido. O rapaz voltou no fim da tarde com uma informação vaga. Alguém tinha visto o caminhão pegando a estrada que levava para o lado de uma cidadezinha no sul de Minas, onde parecia que Dona Gilda tinha um parente distante. Dona Nazaré ouviu tudo calada, agradeceu o neto e depois olhou para mim com uma expressão que eu nunca esqueci. Era um misto de pena e raiva. Pena de mim, raiva de quem tinha feito aquilo. Me disse firme que minha mãe ia voltar, que conhecia a Carmen e que aquela mulher podia ter medo de muita coisa, mas de perder filho ela tinha mais medo ainda. E sabe que ela estava certa? No quinto dia, quando eu já estava começando a achar que ia morar com Dona Nazaré para sempre, ouvi um barulho na trilha que descia para o córrego. Era barulho de passo apressado, de galho quebrando, de alguém que vinha com pressa e sem cuidado com o caminho. Eu estava sentada na varanda, descascando espiga de milho, quando vi uma figura aparecer no alto da subida. Magra, com o vestido sujo de poeira, o cabelo desfeito e os olhos vermelhos de quem chorou a estrada inteira. Era minha mãe. Carmen veio andando rápido, quase tropeçando nas pedras, e quando me viu sentada ali, parou. Ficou parada por um instante, com a mão no peito, respirando fundo, como se precisasse se certificar de que eu era real e não imaginação de cabeça cansada. Depois abriu os braços. Eu larguei a espiga no chão e corri. Corri como tinha corrido atrás do caminhão, mas dessa vez não era desespero. Era alívio. Um alívio que doía tanto quanto a dor, porque quando a gente reencontra quem ama depois de ter achado que perdeu, o corpo não sabe se chora de felicidade ou de mágoa. E eu chorei dos dois. Chorei tudo junto, agarrada no pescoço da minha mãe, sentindo o cheiro dela misturado com suor e poeira, sentindo as mãos dela tremendo nas minhas costas, sentindo o coração dela batendo contra o meu. E ela repetia, com a voz embargada,
me pedindo perdão, uma vez atrás da outra, como se as palavras não fossem suficientes. Dona Nazaré assistiu tudo da porta, em silêncio, secando os olhos com a ponta do avental. Minha mãe ficou um tempo ali, abraçada comigo, sem largar, como se tivesse medo de que eu sumisse de novo. Quando finalmente se soltou, se ajoelhou na minha frente e segurou meu rosto com as duas mãos. Os olhos dela estavam inchados, os lábios rachados, e tinha uma marca roxa no pulso que ela tentou esconder puxando a manga do vestido. Me disse que tinha vindo me buscar e que ninguém ia impedir ela de me levar. Foi ali que eu entendi, mesmo sem saber os detalhes, que minha mãe tinha brigado para vir me encontrar. Que alguém, ou mais de alguém, tinha tentado impedir. E que pela primeira vez na vida, Carmen tinha enfrentado o medo e desobedecido. Mas o que eu não sabia ainda era o preço que ela ia pagar por ter voltado. Dona Nazaré nos deu de comer antes de sairmos. Preparou um prato de angu com ovo frito e colocou na frente da minha mãe, sem perguntar nada. Carmen comeu devagar, com as mãos tremendo, e eu ficava olhando para ela tentando entender o que tinha acontecido nos dias em que estivemos separadas. O rosto dela estava diferente. Não era só cansaço, era algo mais fundo, como se alguma coisa dentro dela tivesse quebrado e ela estivesse tentando manter os pedaços no lugar. Antes de sairmos, Dona Nazaré puxou minha mãe para o canto da varanda e as duas conversaram em voz baixa. Eu não ouvi o que disseram, mas vi o rosto de Dona Nazaré endurecer e os olhos da minha mãe encherem de lágrima outra vez. Dona Nazaré segurou a mão dela com força e balançou a cabeça, como quem diz que não concorda, mas sabe que não pode impedir. Depois, Dona Nazaré se virou para mim, passou a mão no meu rosto e me olhou de um jeito que eu nunca esqueci. Era o olhar de quem queria dizer muita coisa, mas sabia que não era a hora. Eu senti que ela estava se despedindo de mim com pena, como se soubesse que o caminho que eu ia percorrer dali em diante não seria fácil. E não foi. Minha mãe e eu caminhamos por horas. Ela não me contou para onde estávamos indo e eu não perguntei. Ia ao lado dela, segurando a mão quente e calosa que de vez em quando apertava a minha, como se tivesse medo de me perder de novo. O caminho era longo, passava por estradas de terra, atalhos de mato e beiras de cerca. O sol castigava e a poeira grossa subia a cada passo, grudando no suor e na pele. Em algum momento, paramos debaixo de uma mangueira para descansar. Minha mãe se encostou no tronco, fechou os olhos e ficou ali, respirando fundo, com o peito subindo e descendo devagar. Eu olhei para ela e notei coisas que antes não tinha reparado. A manga do vestido estava rasgada na costura. Os pés dentro das sandálias estavam inchados e cheios de bolha. E aquela marca roxa no pulso, que ela tinha tentado esconder mais cedo, agora estava mais visível, porque a manga tinha subido. Eu quis perguntar quem tinha feito aquilo. Quis perguntar o que tinham dito para ela, o que tinham feito quando ela decidiu voltar para me buscar. Mas alguma coisa dentro de mim sabia que a resposta ia doer mais do que a dúvida. Então fiquei calada, sentada ao lado dela, ouvindo o barulho das cigarras e o canto de um sabiá escondido entre as folhas. Chegamos no fim da tarde, numa casa que eu não conhecia. Era maior do que a nossa antiga, de tijolo cru, com um terreiro largo e um curral nos fundos. Tinha cheiro de esterco e capim cortado, e umas galinhas d'Angola andavam soltas pelo quintal, fazendo aquele barulho estridente que parece reclamação. Era a casa do tal parente de Dona Gilda, um primo ou coisa parecida, que tinha oferecido abrigo temporário para a família. Quando entramos pelo portão, o Chico estava sentado num toco de madeira perto do curral, descascando um pedaço de pau com um canivete. Ele levantou os olhos e nos viu. Eu e minha mãe, de mãos dadas, sujas de poeira, exaustas. Não disse uma palavra. Não se levantou. Não fez gesto nenhum. Só ficou ali, com o canivete parado no ar, olhando para nós como se fôssemos duas estranhas que tivessem aparecido sem ser convidadas. Dona Gilda apareceu na porta da cozinha. Quando viu minha mãe comigo,
O rosto dela se fechou de um jeito que eu senti no corpo, como uma lufada de vento frio em dia quente. Ela não gritou, não reclamou, não fez escândalo. Foi pior do que isso. Ela simplesmente virou as costas e entrou, como se a gente não existisse. E aquele desprezo silencioso era mais cortante do que qualquer palavra. Minha mãe apertou minha mão com mais força e me levou para dentro. A casa tinha um corredor estreito que dava em 2 quartos e uma cozinha grande nos fundos. O Valdir e a Roseli estavam num dos quartos. O Valdir sentado no chão brincando com umas pedrinhas e a Roseli dormindo numa rede improvisada. Quando me viu, Valdir abriu um sorriso. Ele era menino bom, o Valdir. Nunca me tratou diferente. Para ele, eu era irmã. E pronto. Mas a recepção do Valdir foi a única que teve calor naquela casa. Nos dias que se seguiram, fui entendendo aos poucos o tamanho do problema que minha mãe tinha criado ao voltar para me buscar. Dona Gilda não dirigia a palavra para Carmen. Passava por ela na cozinha como se ela fosse transparente. Quando precisava de alguma coisa, falava com o Chico ou com o Valdir, nunca com minha mãe. E o Chico, que antes era calado por natureza, agora era calado por raiva. Eu percebia pela forma como ele mastigava a comida, com força, com pressa, como se estivesse engolindo junto com o feijão toda a irritação que não saía pela boca. E comigo era ainda pior. Dona Gilda me tratava como se eu fosse um peso a mais numa casa que já estava apertada. Quando eu sentava para comer, ela olhava para o meu prato como se cada colherada fosse uma ofensa. Quando eu tentava ajudar na cozinha, ela me empurrava para o lado com o cotovelo, sem falar nada, mas com uma força que dizia tudo. Eu fui aprendendo a ficar pequena, a ocupar o menor espaço possível, a comer rápido, a andar sem fazer barulho, a não pedir nada para ninguém. Minha mãe via tudo aquilo e sofria calada. Eu percebia porque à noite, quando a casa ficava em silêncio e todo mundo dormia, eu ouvia ela chorando baixinho na rede ao lado. Um choro contido, abafado na mão, que ela tentava engolir para ninguém escutar. Mas eu escutava. E cada soluço dela era como se alguém estivesse apertando o meu peito por dentro. Uma noite, eu não aguentei. Me levantei do meu canto no chão e fui até a rede dela. Encostei minha mão na mão dela, no escuro, sem dizer nada. Ela parou de chorar por um instante, apertou meus dedos e ficamos ali, no silêncio, segurando uma na outra como se fosse a única coisa que impedia a gente de se perder de vez. Naquela casa, eu aprendi uma coisa que carrego até hoje. Tem gente que machuca sem levantar a mão. Machuca com o silêncio, com o desprezo, com o olhar que atravessa a gente como se não tivesse nada ali para ser visto. E esse tipo de dor não deixa marca roxa no corpo, deixa marca por dentro, num lugar que ninguém vê, mas que a gente sente toda vez que alguém olha para a gente como se a gente não tivesse valor. E o pior ainda estava por vir. Porque foi naquela casa, poucas semanas depois da nossa chegada, que eu descobri a verdade. A verdade sobre quem eu era, sobre por que o Chico me olhava daquele jeito, sobre por que Dona Gilda me tratava como se eu fosse um espinho cravado na família dela. E essa verdade não veio pela boca de ninguém que me amava. Veio da pior forma possível. Aconteceu num domingo. Eu lembro que era domingo porque o primo de Dona Gilda tinha recebido visita. Um casal de outra cidade, gente que eu nunca tinha visto, que chegou de carroça no começo da tarde trazendo um saco de farinha e uma lata de banha como presente. Tinha aquele clima de dia sem trabalho, com o almoço se arrastando pela tarde e as conversas ficando mais compridas à medida que os copos de garapa iam sendo enchidos de novo. Eu estava no quintal, perto do tanque de lavar roupa, esfregando umas peças que Dona Gilda tinha mandado eu lavar. Minha mãe tinha ido buscar água no poço e o Valdir brincava com um cachorro vira-lata que vivia solto pela propriedade. A Roseli dormia num cesto de palha, na sombra da varanda, com um pano cobrindo o rosto para espantar as moscas. As visitas estavam sentadas na varanda com o primo e Dona Gilda. Eu ouvia o barulho da conversa de longe. Risadas, comentários sobre colheita, histórias de parentes que eu não conhecia.
Era uma conversa de gente grande, dessas que não tem nada a ver com menina. Eu lavava a roupa e não prestava atenção. Até que o meu nome apareceu no meio da conversa. Não sei como o assunto chegou ali. Não sei o que perguntaram ou o que disseram antes. O que eu sei é que, de repente, ouvi a voz de Dona Gilda, mais alta do que o resto, num tom que não era de quem conta uma história. Era de quem cospe uma verdade que guardou tempo demais. Ela falou para aquelas pessoas que eu não era filha do Chico. Falou que minha mãe tinha tido envolvimento com o filho do fazendeiro, onde o Chico trabalhava antes, e que eu era resultado desse envolvimento. Falou que o Chico tinha aceitado criar a menina por causa da Carmen, mas que aquilo era uma vergonha que a família carregava sem merecer. Falou que minha mãe era fraca e que tinha sujado o nome do filho dela. E falou tudo isso com a naturalidade de quem comenta sobre o tempo ou sobre o preço do milho. Como se eu não fosse gente, como se eu não tivesse ouvidos. Eu larguei a roupa dentro do tanque e fiquei parada, com as mãos molhadas, pingando no chão de terra. O corpo inteiro gelou, mesmo debaixo daquele sol quente. Parecia que alguém tinha arrancado o chão debaixo dos meus pés e eu estava caindo num buraco que não tinha fundo. As palavras de Dona Gilda ficavam ecoando dentro da minha cabeça, se repetindo, se misturando, fazendo um barulho que tapava todos os outros sons do mundo. Eu não era filha do Chico. Minha mãe tinha se envolvido com outro homem. Eu era a vergonha da família. Cada pedaço daquela verdade foi se encaixando como peça de um quebra-cabeça que eu não sabia que existia. O jeito diferente do Chico comigo agora fazia sentido. O tratamento de Dona Gilda agora fazia sentido. O colchão deixado para trás agora fazia sentido. Tudo, absolutamente tudo, que eu tinha vivido até ali ganhava uma explicação que eu não queria aceitar, mas que se impunha com a força de uma porta batendo na cara. A mulher que estava de visita soltou uma exclamação baixa, daquelas que misturam espanto com fofoca, e eu senti os olhos dela me encontrar do outro lado do quintal. Ela me encarou como se eu fosse uma curiosidade, uma coisa estranha que merecia ser examinada. E o marido dela virou o rosto, incomodado, como quem sabe que acabou de presenciar algo que não devia. Dona Gilda nem percebeu que eu tinha ouvido. Ou percebeu e não se importou. Meu corpo se moveu sozinho. Larguei o tanque, passei pela lateral da casa e fui andando para longe, sem rumo, sem pensar, sem sentir as pedras machucando meus pés descalços. Passei pelo curral, passei pela cerca de arame, entrei num pasto aberto onde o capim alto batia na minha cintura. E ali, no meio daquele pasto, longe de todo mundo, eu desabei. Caí de joelhos no chão e chorei. Mas não foi um choro de menina fazendo manha. Foi um choro que vinha de um lugar tão fundo que eu não sabia que existia dentro de mim. Um choro que sacudia o corpo inteiro, que arrancava o ar dos pulmões, que fazia a garganta doer como se eu tivesse engolido espinho. Chorei pela vergonha. Chorei pela raiva. Chorei por cada vez que o Chico me encarou como se eu fosse um estorvo e eu não entendia por quê. Chorei pela minha mãe, que carregou aquele segredo sozinha, sabe Deus, por quanto tempo. E chorei por mim. Por aquela menina que até aquele momento achava que era igual a todo mundo e de repente descobriu que era a peça que não encaixava. Não sei quanto tempo fiquei ali. Sei que quando levantei, o sol já estava descendo e o céu tinha aquela cor de laranja queimada que aparece antes do escurecer. Voltei para a casa devagar, com o rosto inchado e os olhos ardendo. Quando cheguei perto do terreiro, vi minha mãe parada na porta dos fundos, me procurando com a vista. Quando me viu, o rosto dela se desfez. Ela entendeu na hora. Entendeu pelo meu jeito de andar, pelo meu rosto destruído, pelo silêncio pesado que eu carregava comigo. Carmen veio até mim e tentou me abraçar, mas eu dei um passo para trás. Foi a primeira vez na vida que eu recusei o abraço da minha mãe. E sabe, até hoje me dói lembrar disso, porque eu vi o rosto dela se partir naquele instante. Vi a dor atravessar a expressão dela como um corte. Mas naquele momento eu não conseguia separar as coisas. A minha mãe era a mulher que me amava assim,
mas também era a mulher que tinha guardado de mim a verdade sobre quem eu era. E essa mistura de amor com traição é uma das coisas mais difíceis que uma pessoa pode sentir. Entrei na casa e fui direto para o canto onde eu dormia. Deitei de costas para o mundo e fiquei ali, encolhida, ouvindo os barulhos da casa seguir normais, panela no fogão, conversa abafada, passos no corredor. Como se nada tivesse mudado, como se o mundo de uma menina não tivesse acabado de ruir ali, naquele quintal, entre roupas no tanque e palavras jogadas sem cuidado. Naquela noite, minha mãe veio até o meu canto. Sentou no chão ao meu lado e ficou ali, em silêncio, sem tentar me tocar. Eu sentia a presença dela, o calor do corpo dela perto do meu, o cheiro de fumaça de lenha que sempre ficava grudado no cabelo dela. E depois de muito tempo em silêncio, ela começou a falar. Baixinho, quase sussurrando, como quem reza. Ela me contou que quando era moça, trabalhava na fazenda grande onde o Chico era empregado, que o filho do fazendeiro, um rapaz chamado Roberto, tinha se interessado por ela, que ela era jovem, ingênua e sozinha, e que o que aconteceu entre os dois não foi por maldade, mas por solidão. Que quando descobriu que estava esperando um filho, Roberto sumiu. A família dele mandou ele embora para estudar numa cidade distante e nunca mais deu satisfação. E que o Chico, que já gostava dela naquela época, aceitou ficar ao lado dela e criar a menina como se fosse dele. Mas o preço dessa aceitação, ela me disse, foi alto. O Chico nunca perdoou de verdade, e Dona Gilda nunca deixou esquecer. Minha mãe me contou tudo aquilo com a voz trêmula e os olhos marejados, e eu fiquei ali, deitada, escutando sem encarar ela. Quando ela terminou, ficamos as duas em silêncio. Um silêncio que não era de raiva nem de perdão, era de exaustão. De duas pessoas que tinham carregado peso demais e não tinham mais força nem para chorar. Naquela noite, eu não dormi abraçada na minha mãe como antes, mas também não afastei a mão dela quando ela encontrou a minha no escuro. Depois daquela noite, alguma coisa mudou dentro de mim. Não foi uma mudança que aconteceu de uma vez, como um galho que quebra no meio da ventania. Foi uma mudança lenta, como raiz que vai apodrecendo por dentro enquanto a árvore ainda parece de pé. Por fora, eu continuava a mesma menina. Lavava roupa, varria terreiro, ajudava na cozinha. Mas por dentro, eu tinha começado a construir uma parede. Uma parede que separava o que eu sentia do que eu mostrava. E quanto mais os dias passavam, mais grossa essa parede ficava. Eu parei de procurar o olhar da minha mãe. Antes, quando ela entrava no quarto ou passava por mim na cozinha, eu sempre levantava os olhos, esperando um sorriso, um gesto, qualquer coisa que dissesse que eu era importante. Depois da verdade, eu passei a abaixar a cabeça. Não por raiva, ou pelo menos não só por raiva. Era mais uma proteção, porque cada vez que eu olhava para Carmen, eu via duas mulheres ao mesmo tempo, a mãe que me amava e a mulher que me escondeu a verdade. E eu não sabia qual das duas doía mais. Carmen percebeu. Claro que percebeu. Mãe percebe tudo, mesmo quando finge que não. Ela tentava se aproximar de formas pequenas, deixava um pedaço de bolo de milho guardado para mim debaixo de um pano, passava a mão no meu cabelo quando eu estava distraída, ficava mais tempo do que precisava lavando roupa ao meu lado, como se a presença dela perto de mim pudesse costurar o que tinha rasgado. Mas eu não respondia. Recebia tudo calada, sem rejeitar, sem aceitar. Eu estava num lugar onde o carinho não entrava nem saía, ficava preso do lado de fora, batendo numa porta que eu não conseguia abrir. E a vida naquela casa foi ficando mais difícil. O primo de Dona Gilda começou a dar sinais de que a hospedagem tinha prazo. Não falava diretamente, mas as coisas iam mudando. A comida, que antes era farta, foi ficando contada. Os olhares foram ficando mais curtos. As conversas foram ficando mais secas. A mulher do primo, que no começo ainda sorria quando a gente passava, passou a fechar a porta do quarto quando nos via no corredor. É assim que funciona. Quando a visita demora, até o sorriso cansa. Dona Gilda percebeu que a situação estava ficando apertada.
e tratou de resolver do jeito dela. Arranjou com um conhecido uma casinha de aluguel numa vila perto dali. Um cômodo e meio com um fogão de barro e um quintal de terra dura onde não crescia nada. O aluguel era barato, mas mesmo assim pesava, porque o Chico ainda não tinha conseguido trabalho fixo. Fazia bicos aqui e ali. Consertava cerca, limpava pasto, carregava saco de mantimento na venda, mas nada que desse segurança. A mudança para aquela casinha foi silenciosa. Não teve caminhão dessa vez. Teve só os braços da família carregando as poucas coisas que tinham sobrado. Uns colchões, umas panelas, um lampião, um saco de roupa. Eu carregava a Roseli no colo, enquanto minha mãe equilibrava uma trouxa na cabeça e outra debaixo do braço. O Valdir ia na frente, com um balde de lata cheio de utensílios que tilintavam a cada passo. E o Chico e Dona Gilda vinham atrás, em silêncio, como se estivessem carregando mais do que objetos. Naquela casinha, o espaço era tão apertado que a gente respirava o mesmo ar o tempo todo. Dona Gilda dormia num canto, o Chico e minha mãe em outro, e eu, o Valdir e a Roseli, ficávamos no meio, amontoados nos colchões que mal cabiam no chão. A intimidade era zero. Cada suspiro era ouvido, cada movimento era sentido, cada tensão ficava presa dentro daquelas paredes finas que pareciam apertar a gente mais a cada dia. E foi ali que o comportamento de Dona Gilda comigo piorou. Antes, na casa do primo, ela me ignorava. Agora, naquele espaço apertado, ignorar não bastava. Ela passou a me usar. Eu era a primeira a levantar de manhã e a última a deitar. Lavava, esfregava, buscava água, descascava, varreia, carregava. Tudo o que podia ser feito por mãos de menina era empurrado para as minhas mãos. E se eu demorava, se eu errava, se eu deixava cair uma caneca ou queimava um punhado de arroz, o castigo vinha rápido, não de pancada, mas de palavra. Dona Gilda tinha um jeito de falar que parecia lixa passando na pele. Cada frase saía com um peso que fazia meu corpo encolher. Ela nunca me chamava pelo nome. Nunca. Era sempre um gesto com a cabeça, um estalar de dedos, um olhar que apontava para a tarefa. Como se dizer meu nome fosse dar importância demais para alguém que, na cabeça dela, não merecia ter nome nenhum. E o Chico assistia a tudo sem interferir. Sentava na porta, fumava seu cigarro de palha e olhava para o nada, como se o que acontecia dentro daquela casa não fosse assunto dele. De vez em quando, ele me olhava de relance, e naquele olhar eu lia alguma coisa que não era ódio, mas também não era afeto. Era uma espécie de cansaço, como se a minha existência fosse um peso que ele carregava sem ter pedido, e ele já tivesse desistido de reclamar, mas também de aceitar. Minha mãe, coitada, vivia espremida entre a obediência e o desespero. Eu via ela tentando aliviar minha carga. Às vezes se antecipava numa tarefa para que eu não precisasse fazer. Às vezes guardava um pedaço maior de comida no meu prato quando Dona Gilda não estava olhando. Eram gestos pequenos, quase invisíveis, mas que para mim significavam tudo. Porque me diziam que, apesar de tudo, apesar do segredo e da vergonha e da culpa, minha mãe ainda me enxergava, ainda se importava. Ainda estava ali, do meu lado, mesmo que não tivesse força para me defender em voz alta. E eu fui aprendendo a viver assim. Fui aprendendo a ser pequena, a ser útil, a não reclamar. Fui aprendendo que em certas casas a gente não mora. A gente sobrevive. Fui aprendendo a engolir choro, a morder a língua, a transformar a raiva em silêncio e o silêncio em trabalho. E por mais que tudo aquilo doesse, tinha uma parte de mim que se recusava a quebrar. Uma parte teimosa, dura feito nó de peroba, que repetia baixinho dentro da minha cabeça que aquilo não ia durar para sempre. Que um dia eu ia crescer, que um dia eu ia sair dali, que um dia eu ia ser dona da minha própria vida. Eu não sabia quando, não sabia como, mas sabia que ia acontecer. E foi nessa época, quando eu já estava ficando moça e o corpo começava a mudar, que aconteceu uma coisa que virou tudo de cabeça para baixo outra vez. Uma coisa que nem Dona Gilda, com toda a autoridade dela, conseguiu controlar.
Alguém apareceu naquela vila procurando por mim. E essa pessoa trazia um nome que eu nunca tinha ouvido, mas que tinha tudo a ver comigo. A mulher se chamava Lourdes. Eu soube disso depois, porque naquele dia eu não soube de quase nada na hora em que as coisas aconteceram. Soube aos pedaços, como a gente sabe das coisas quando é nova demais para estar no meio da conversa, mas velha demais para não perceber que alguma coisa está errada. Lourdes tinha trabalhado na fazenda grande onde minha mãe viveu antes de eu nascer. Era empregada da cozinha, dessas que ficam anos no mesmo lugar e acabam sabendo de tudo o que acontece dentro da casa dos patrões. Mulher discreta, de fala mansa e mãos grossas de tanto trabalho, que carregava no rosto as marcas de uma vida inteira servindo gente que nunca a enxergou direito. Ela apareceu numa tarde de meio de semana. Eu estava no quintal, estendendo roupa no arame, quando vi uma figura desconhecida parada do lado de fora da cerca, olhando para a casinha como se estivesse conferindo se era ali mesmo. Usava um vestido de chita desbotado, um lenço amarrado na cabeça e carregava uma sacola de pano pendurada no braço. Ficou ali parada por um tempo, hesitando, como quem sabe que o que vai fazer pode causar confusão, mas não consegue voltar sem fazer. Minha mãe estava dentro de casa. Eu ia chamar ela, mas antes que eu me mexesse, Carmen apareceu na porta, como se tivesse pressentido. Quando viu a mulher na cerca, minha mãe parou. Ficou branca. As mãos que seguravam um pano de prato apertaram o tecido com tanta força que os nós dos dedos saltaram. Ela conhecia aquela mulher. Carmen saiu devagar, passou por mim sem me olhar e foi até a cerca. As duas ficaram frente a frente por um instante, em silêncio, e depois minha mãe fez um gesto com a cabeça, indicando a lateral da casa, longe de onde eu estava. As duas foram para lá e ficaram conversando por um bom tempo. Eu não ouvi o que disseram. Só via, de longe, minha mãe levar a mão à boca de vez em quando, como quem segura um grito que quer sair. E vi Lourdes tirar algo de dentro da sacola de pano e entregar para Carmen. Quando Lourdes foi embora, minha mãe voltou para dentro da casa com os olhos vermelhos e um embrulho pequeno nas mãos. Escondeu debaixo do colchão antes que eu pudesse ver o que era. Passou o resto da tarde calada, fazendo as coisas da casa no automático, mexendo panela sem olhar o que cozinhava, varrendo o mesmo canto 3 vezes seguidas, parando no meio do corredor como se tivesse esquecido para onde estava indo. Naquela noite, eu esperei todo mundo dormir. Quando a casa ficou em silêncio, o ronco do Chico, a respiração pesada de Dona Gilda, o ressonar miúdo da Roseli, eu me arrastei devagar até o colchão da minha mãe. Carmen não estava dormindo. Eu sabia porque a respiração dela era diferente. Rápida demais, irregular, como quem está deitada mas com a cabeça longe. Eu me deitei ao lado dela, bem perto, e fiquei ali no escuro. Depois de um tempo, senti que ela se mexeu. Enfiou a mão debaixo do colchão e tirou o embrulho que Lourdes tinha trazido. Na escuridão, ela abriu e colocou na minha mão. Era uma fotografia, pequena, com as bordas onduladas, daquelas antigas que ficavam amareladas com o tempo. Eu não conseguia ver direito no escuro, mas passei os dedos pela superfície lisa e senti que era a imagem de uma pessoa. Minha mãe encostou a boca no meu ouvido e sussurrou, tão baixinho que eu mais adivinhei do que ouvi. Me contou que aquela fotografia era do Roberto, meu pai, o verdadeiro. Disse que Lourdes tinha guardado aquela foto durante todos aqueles anos, e que quando soube, por boca de gente que vai e vem pelas estradas, que a Carmen tinha uma filha crescendo longe da fazenda, resolveu procurar. Queria que eu tivesse pelo menos o rosto dele, para saber de onde eu vinha. Eu apertei aquela fotografia contra o peito e fiquei ali sem conseguir falar. Era estranho. Eu nunca tinha visto o rosto daquele homem. Não sabia a voz dele, o jeito dele andar, o cheiro dele. Ele era um desconhecido completo. Mas naquele momento, segurando aquele pedaço de papel no escuro, eu senti uma coisa que não sei explicar direito. Era como se uma parte de mim que estava solta no ar tivesse encontrado um lugar para pousar. Não resolvia nada, não curava nada, mas dava um rosto para o vazio que eu carregava dentro de mim.
Minha mãe me contou também o que Lourdes tinha falado sobre o Roberto. Que ele tinha ido embora para a cidade grande, que a família dele tinha dinheiro e tinha mandado ele estudar longe para abafar o escândalo, que ele nunca voltou para a fazenda, que Lourdes não sabia se ele sequer sabia que tinha uma filha, porque naquele tempo essas coisas eram tratadas assim. O homem ia embora e a mulher ficava com a consequência. E a consequência era eu. Guardei a fotografia comigo. Escondi dentro da fronha do meu travesseiro, dobrada em 4, protegida como se fosse a coisa mais valiosa que eu tinha. E era. Porque naquele momento da minha vida, quando eu me sentia invisível dentro daquela casa, quando Dona Gilda me tratava como se eu fosse menos que gente, e o Chico me olhava como se eu fosse uma sombra incômoda, aquela fotografia era a prova de que eu tinha vindo de algum lugar. De que alguém, em algum momento, tinha existido e eu era parte dele. Não era muito. Mas para uma menina que se sentia sem raiz, era o suficiente para não se perder de vez. O problema é que segredo em casa pequena não dura. Não sei como, não sei quando, mas Dona Gilda descobriu sobre a visita de Lourdes. Talvez alguém da vizinhança tenha comentado. Talvez ela tenha percebido a mudança no comportamento da minha mãe. Talvez tenha achado a fotografia num dia em que revirou as coisas enquanto a gente estava fora. O que eu sei é que uma noite, quando o Chico chegou dos bicos que fazia, Dona Gilda estava esperando ele na porta com o rosto fechado de um jeito que fez meu estômago gelar. Eu estava no canto do quarto com a Roseli no colo quando ouvi o tom da voz dela mudar. Não era mais aquele desprezo frio de sempre. Era raiva, uma raiva grossa, velha, que parecia ter fermentado durante anos e agora transbordava. Eu não ouvi tudo o que ela disse para o Chico, mas ouvi o suficiente. Falou de vergonha, falou da Carmen, falou de gente que não tem respeito e fica cutucando ferida que devia estar enterrada. E depois eu ouvi meu nome, não o meu nome de verdade. Dona Gilda nunca usava meu nome, mas a forma como ela se referiu a mim naquela conversa me fez entender que, para ela, eu não era uma menina. Eu era um problema. Um problema que a visita de Lourdes tinha tornado ainda mais visível. O Chico não respondeu. Pelo menos eu não ouvi resposta. Mas quando ele entrou no quarto naquela noite, olhou para o meu canto com uma expressão que eu nunca tinha visto nele antes. Não era indiferença. Não era cansaço. Era derrota. Como se ele também estivesse preso numa história que não escolheu e não soubesse como sair. Naquela noite, antes de dormir, eu conferi se a fotografia ainda estava dentro da fronha. Não estava. Eu procurei a fotografia por toda parte. Procurei debaixo do colchão, dentro da fronha, entre as dobras do lençol, no chão perto de onde eu dormia. Procurei com as mãos tremendo no escuro, tentando não fazer barulho para não acordar ninguém, mas não estava em lugar nenhum. Tinha desaparecido, como se nunca tivesse existido. Na manhã seguinte, acordei com um cheiro que não era o de sempre. Não era o cheiro de lenha do fogão, nem o cheiro de gordura esquentando na panela. Era um cheiro de queimado diferente, de papel. De algo que não devia estar no fogo. Levantei e fui até a cozinha. Dona Gilda estava de costas, mexendo nas brasas do fogão com uma vara comprida. Não olhou para mim quando entrei. Não precisava. Eu olhei para o fogão e vi, no meio das cinzas e dos pedaços de lenha, um restinho de papel enrolado que se desfazia em flocos escuros, as bordas onduladas, o tamanho pequeno. Eu reconheci na hora. Eu senti algo naquele momento que não consigo explicar com palavras comuns. Era como se alguém tivesse enfiado a mão dentro do meu peito e arrancado um pedaço que eu tinha acabado de encontrar. Aquela fotografia era o único elo que me ligava ao homem que me trouxe ao mundo. Era o único rosto que eu tinha dele, e agora era cinza. Cinza misturada com lenha, fumaça e o cheiro amargo de uma velha que decidiu que eu não merecia nenhuma imagem. Dona Gilda continuou mexendo as brasas como se estivesse fazendo o gesto mais natural do mundo. Não me olhou, não me deu explicação, não mostrou remorso nenhum. Aquele silêncio dela era a resposta. Era a forma de dizer que ela tinha visto, que ela tinha tomado,
que ela tinha destruído e que eu não podia fazer nada. Eu fiquei parada na porta da cozinha por um tempo que não sei medir. O corpo queria reagir, gritar, chorar, empurrar aquela mulher para longe do fogão. Mas a cabeça sabia que qualquer reação minha ia tornar as coisas piores. Eu já tinha aprendido isso naquela casa. Que mostrar dor na frente de Dona Gilda era dar a ela a certeza de que o golpe tinha acertado. E eu não queria dar essa satisfação. Não dessa vez. Engoli tudo. Engoli seco, com o gosto de cinza na boca, mesmo sem ter tocado em nada. Virei as costas e saí da cozinha. Fui para o quintal e fiquei sentada num toco de árvore cortada que ficava perto da cerca. Apertei as mãos uma contra a outra com tanta força que as unhas deixaram marcas nas palmas. E ali, naquele toco, debaixo de um sol que já esquentava forte, eu fiz algo que nunca tinha feito antes. Eu gravei o rosto da fotografia na minha cabeça, porque eu tinha olhado para aquela imagem. Tinha olhado no dia anterior, de manhã cedo, quando um fio de claridade entrou pela fresta da janela e eu aproveitei para tirar a foto da fronha e ver direito. Era um rapaz moço, de cabelo liso penteado para o lado, com um sorriso de canto de boca e olhos que pareciam ter um brilho quieto. Não era parecido comigo, ou pelo menos eu não consegui ver parecença naquele momento, mas era dele que eu vinha, e isso bastava. Dona Gilda podia ter queimado o papel, mas não podia queimar o que eu tinha guardado dentro de mim. Os dias que se seguiram foram os mais pesados daquela temporada. Dona Gilda parecia ter encontrado uma energia nova para me fazer sentir que eu não pertencia àquela família. As tarefas aumentaram, os olhares ficaram mais afiados. E surgiu um comportamento novo que antes ela não fazia. Ela começou a me comparar com os outros na frente de todo mundo. Quando o Valdir fazia algo certo, ela elogiava alto, olhando para mim de canto, como se quisesse deixar claro que ele era o neto de verdade e eu era diferente. Quando a Roseli, que já estava maiorzinha, fazia graça ou dava risada, Dona Gilda pegava ela no colo e fazia festa, e olhava para mim como se dissesse que aquele carinho era só para quem tinha direito. E o Chico seguia calado, sempre calado. Minha mãe ia se apagando. É a única forma que eu consigo descrever. Carmen ia ficando menor dentro daquela casa, mais curvada, mais silenciosa, mais obediente. Fazia tudo o que Dona Gilda mandava sem questionar. Levantava antes de todo mundo, deitava depois de todo mundo, cozinhava, lavava, passava, costurava e no fim do dia se encolhia no canto do colchão como um bicho que aprendeu que o único lugar seguro é o canto mais escuro da toca. Eu tentei falar com ela algumas vezes. Tentei dizer que a gente não precisava viver daquele jeito, que podia existir outro caminho, que eu estava disposta a trabalhar, a fazer o que fosse preciso para que a gente saísse dali. Mas minha mãe só balançava a cabeça e apertava minha mão, como quem diz que entende, mas não consegue se mexer. Ela estava presa. Não presa com corrente e cadeado, presa por dentro. Presa pelo medo, pela culpa, pela dependência, por uma vida inteira de obediência que tinha matado nela a capacidade de imaginar que as coisas podiam ser diferentes. E sabe o que é pior? Eu aconselhava, eu insistia, eu pedia. Mas nada adiantava. Carmen tinha escolhido aquela vida, ou pelo menos tinha aceitado ela como a única possível. E eu, mesmo sendo menina ainda, já entendia que a gente não salva quem não quer ser salva. A gente só pode ficar por perto e torcer para que um dia a pessoa encontre em si mesma a coragem que a gente enxerga nela de fora. E eu te pergunto, você já tentou aconselhar sua mãe a sair de uma situação difícil, mas ela insistiu em ficar? Essa dor de ver quem a gente ama escolher o sofrimento é das piores, né? Se você já viveu isso, me conta aqui, porque essa história também é sua. Foi nessa época que uma decisão começou a nascer dentro de mim. Não foi uma decisão que veio pronta, de uma vez. Foi uma decisão que foi crescendo aos poucos, como planta que nasce na fresta do muro, sem terra boa, sem água certa, mas com uma teimosia que não aceita morrer. Eu ia embora. Não agora. Não ainda. Eu era nova demais. Não tinha para onde ir. Não conhecia ninguém fora dali.
mas eu ia embora. Um dia, quando minhas pernas fossem fortes o bastante para aguentar o caminho e meus braços fossem firmes o bastante para sustentar minha própria vida, eu ia sair daquela casa, daquela vila, daquela história que me tratava como sobra. E foi essa decisão, essa sementinha de teimosia plantada no meio da dor, que me manteve de pé nos anos que vieram depois. Porque ainda faltava muito chão para percorrer, ainda faltava muito peso para carregar. Ainda faltava crescer, apanhar da vida, tropeçar e levantar mais vezes do que eu gostaria de lembrar. Mas a decisão estava tomada, e dela ninguém ia me tirar. Os anos foram passando, e eu fui crescendo dentro daquela casa como se cresce dentro de um sapato apertado. Sempre com dor, sempre com pressa de sair. O corpo foi mudando, as feições de menina foram dando lugar a um rosto de moça, e com isso veio uma coisa que eu não esperava. As pessoas começaram a me olhar. Não da forma como Dona Gilda me olhava, com desprezo, nem como o Chico, com incômodo. As pessoas de fora me olhavam com interesse, com curiosidade, e alguns rapazes da vila já faziam questão de passar pela nossa cerca mais vezes do que o necessário. E isso piorou tudo, porque Dona Gilda viu naquilo a confirmação de tudo o que ela pensava sobre mim. Na cabeça dela, eu estava seguindo o mesmo caminho da minha mãe, e ela fazia questão de deixar isso claro. Cada vez que eu saía para buscar alguma coisa na venda ou ia lavar roupa no córrego, ela soltava comentários para o Chico que eu fingia não ouvir. Insinuava que eu estava me exibindo, que eu queria chamar atenção, que era sangue puxando sangue. Palavras que entravam pelos ouvidos e desciam rasgando por dentro, deixando um rastro de vergonha que eu levava comigo o dia inteiro. Teve uma tarde que foi a pior de todas. Uma vizinha veio visitar Dona Gilda, mulher bisbilhoteira, dessas que aparecem com um prato de doce, mas o que querem mesmo é levar fofoca. As duas sentaram na varanda e ficaram conversando enquanto eu varria o terreiro. A vizinha me olhou, olhou para Dona Gilda e fez um comentário sobre como eu estava ficando bonita, que logo logo ia ter casamento na família. Dona Gilda respondeu em voz alta, sem se importar que eu estivesse ali. Disse que casamento era para a moça de família, e que no caso de certas pessoas, o destino já estava escrito antes de nascer. Disse que filha de relação errada não tem base para construir coisa certa. A vizinha ficou sem jeito. Eu fiquei sem chão. Larguei a vassoura no meio do terreiro e saí andando. Não corri, não chorei, não gritei. Saí andando com uma calma que não era calma de verdade. Era a calma de quem já encheu tanto o copo que não cabe mais uma gota. Fui até o córrego que passava atrás da propriedade e sentei na margem, com os pés dentro da água fria, sentindo as pedrinhas lisas debaixo dos dedos. A água passava carregando folhas, galhos, pedacinhos de mato, e eu ficava ali, desejando ser leve como aquelas coisas que a correnteza levava sem esforço. Fiquei ali até o sol começar a descer. E quando voltei, tinha uma coisa diferente no meu olhar. Eu sei porque minha mãe percebeu. Quando entrei na cozinha, Carmen me olhou e eu vi no rosto dela que ela reconheceu aquela expressão. Era a mesma expressão que ela tinha quando tomou a decisão de voltar para me buscar naquele dia do caminhão. A expressão de quem decidiu alguma coisa e não vai voltar atrás. A partir daquele dia, eu comecei a me preparar. Não tinha plano elaborado. Não tinha dinheiro guardado, não tinha endereço para onde ir, não tinha ninguém me esperando em lugar nenhum. Mas eu comecei a me preparar por dentro. Cada humilhação que eu engolia virava combustível. Cada olhar de desprezo virava lembrete. Cada palavra de Dona Gilda virava mais um motivo para eu não desistir daquela decisão que tinha nascido dentro de mim ainda menina. Eu comecei a trabalhar fora. Primeiro ajudando uma senhora da vila que precisava de alguém para lavar roupa e limpar a casa. Depois pegando serviço na venda, organizando prateleiras e carregando sacos de mantimento. O que me pagavam era pouco. Às vezes nem era dinheiro, era 1 quilo de arroz, um pedaço de sabão, um corte de tecido. Mas eu guardava tudo. Escondia num buraco que eu mesma cavei atrás do muro do quintal,
dentro de uma lata de manteiga velha que cobri com pedra e terra. Aquela lata era o meu segredo, o meu futuro escondido debaixo do chão. E assim os anos foram passando. O Valdir cresceu e foi trabalhar numa fazenda vizinha. A Roseli já era menina esperta, que corria pelo quintal e enchia a casa de barulho. O Chico continuava nos bicos, cada vez mais calado, cada vez mais curvado, como se o peso das coisas que ele nunca disse fosse vergando ele por dentro. E Dona Gilda seguia reinando naquela casa com a mesma autoridade de sempre, só que agora mais velha, mais amarga e mais cansada. E minha mãe continuava ali, servindo, obedecendo, se anulando. Eu olhava para ela e sentia uma mistura de amor e tristeza que me sufocava. Amor porque Carmen era minha mãe e eu sabia que tudo o que ela fez, inclusive ficar calada, inclusive aceitar a humilhação, foi porque não enxergava outra saída. E tristeza porque eu via nela o retrato do que eu podia me tornar se ficasse. Carmen era o espelho do que acontece quando uma mulher entrega a própria vontade na mão dos outros e não guarda nem um pedacinho para si. Eu não ia ser aquele espelho. O dia em que eu saí foi um dia comum. Não teve despedida grande, não teve discurso, não teve portão batendo. Eu acordei cedo, antes de todo mundo, como fazia sempre. Mas dessa vez, em vez de acender o fogão e começar as tarefas, eu peguei a trouxa de roupa que tinha preparado na noite anterior e a lata de manteiga com minhas economias. Coloquei tudo dentro de um saco de estopa, amarrei e botei nas costas. Antes de sair, fui até o colchão da minha mãe. Carmen estava acordada. Eu sabia que ela ia estar, porque na noite anterior, quando eu arrumei minhas coisas no escuro, ela ficou quieta demais. Quieta de quem está prestando atenção em cada movimento, de quem sabe o que está acontecendo, mas não tem coragem de impedir. Me ajoelhei perto dela e peguei a mão dela. Estava tremendo. Eu segurei firme, apertei contra o meu rosto e fiquei ali por um tempo. Não precisava dizer nada. Ela sabia que eu ia. E eu sabia que ela não ia me impedir, não porque não se importava, mas porque, no fundo, ela sabia que eu estava fazendo o que ela nunca conseguiu fazer. Senti as lágrimas dela molharem os meus dedos, e senti as minhas molharem os dela. Soltei a mão devagar, me levantei e saí. O terreiro ainda estava escuro, com aquele frio de madrugada que morde a pele e faz o corpo se encolher. O chão de terra estava úmido de sereno. Eu passei pelo portão de arame, pisei na estrada e comecei a caminhar. Dessa vez, não era eu correndo atrás de um caminhão. Era eu andando para a frente, com as minhas próprias pernas, no meu próprio passo, na minha própria direção. E quando a poeira da estrada começou a subir debaixo dos meus pés, eu não olhei para trás. Porque dessa vez, quem estava indo embora era eu. Não vou romantizar a saída. Não foi bonito, não foi fácil e não teve música tocando de fundo. Foi duro. Foi solitário. E por muitas noites, eu deitei em cantos emprestados, me perguntando se tinha feito a coisa certa ou se tinha cometido o maior erro da minha vida. Os primeiros tempos foram de viração. Eu fui parando onde aparecia trabalho. Uma fazenda aqui que precisava de ajuda na colheita. Uma casa ali que precisava de alguém para lavar e passar. Uma venda acolá que precisava de braço para carregar mercadoria. Dormia onde deixavam, às vezes num quartinho dos fundos, às vezes numa rede pendurada na varanda, às vezes no chão mesmo, com um cobertor emprestado e o céu de telhado. A comida era o que tinha, e muitas vezes o que tinha era pouco. Mas eu não reclamava. Cada dia longe daquela casa era um dia em que ninguém me olhava como se eu fosse um estorvo. E isso já era riqueza. Fui crescendo assim, de lugar em lugar, de serviço em serviço, aprendendo a me virar com o que a vida oferecia. E nesse caminho, fui conhecendo gente. Pessoas boas, pessoas ruins, umas que passaram rápido e outras que deixaram marca. Namorei. Namorei sim, e não tenho vergonha de dizer. Tive meus amores, tive minhas aventuras, tive meus corações partidos, e parti o coração de uns quantos também. Curti minha vida de solteira com a liberdade de quem sabe o que é viver presa.
Cada escolha que eu fazia, para onde ir, com quem ficar, o que fazer, era uma vitória silenciosa contra tudo o que Dona Gilda tinha tentado enfiar na minha cabeça. Ela dizia que meu destino já estava escrito. Pois eu peguei a caneta e escrevi outro. Teve um rapaz chamado Jorge que trabalhava numa olaria e tinha as mãos sempre manchadas de barro vermelho. A gente ficou junto por um tempo e ele era bom comigo. Gentil, cuidadoso, do tipo que guarda a melhor fruta para dar para a outra pessoa. Mas Jorge queria sossegar, queria casar, queria uma vida parada num lugar só. E eu ainda não estava pronta para parar. Tinha muita estrada dentro de mim, pedindo para ser andada. Nos separamos sem briga, sem mágoa, com um abraço demorado e a certeza de que nem todo amor que acaba é amor que falhou. Às vezes o amor cumpre o tempo dele e vai embora manso, como chuva fina que para sem ninguém perceber. Depois do Jorge, tive outros. Tive o Mário, que tocava viola e me fazia rir como ninguém. Tive o Luiz, que era sério demais e queria me mudar. Tive uns que nem vale a pena lembrar o nome, porque passaram pela minha vida como ventania. Fizeram barulho e não deixaram nada de pé. Mas cada um me ensinou alguma coisa. Cada um me mostrou um pedaço de mim que eu ainda não conhecia. E no meio desses encontros e desencontros, eu fui me descobrindo. Fui entendendo o que eu queria, o que eu aceitava e o que eu nunca mais ia permitir que fizessem comigo. E nesse tempo todo, eu estudei. Não foi no tempo certo, não foi da forma certa, não foi como as outras meninas que iam para uma escola de manhã com caderno debaixo do braço e laço no cabelo. Eu comecei tarde. Já era moça feita quando sentei pela primeira vez numa sala de aula, rodeada de pessoas mais novas que olhavam para mim com estranheza. Tinha vergonha? Tinha. Tinha medo de não conseguir? Tinha. Mas eu lembrava da minha mãe, que nunca teve a chance de aprender a ler e escrever o próprio nome, e aquela lembrança me empurrava para a frente como mão firme nas costas. Aprendi a ler com uma professora chamada Dona Lúcia, uma mulher paciente que usava óculos grossos e tinha o costume de bater o lápis na mesa quando alguém errava a leitura. Ela não tinha pena de ninguém, mas também não deixava ninguém desistir. Quando eu travava numa palavra difícil, ela ficava ali, esperando, sem pressa, até eu conseguir. E quando eu conseguia, ela dava um sorriso de canto que valia mais do que qualquer elogio falado. A primeira vez que eu li uma frase inteira sozinha, eu chorei. Chorei ali mesmo, na frente de todo mundo, sem vergonha. Porque ler era mais do que juntar letras. Era provar para mim mesma que eu não era o que Dona Gilda disse que eu era, que eu podia aprender, que eu podia crescer, que a minha história não estava escrita por ninguém além de mim. E foi nessa época que São Paulo apareceu na minha vida. Eu ouvia falar da cidade grande o tempo todo, nas conversas da venda, nas histórias dos viajantes que passavam pela estrada, nas cartas que chegavam de parentes que tinham ido tentar a sorte. São Paulo era o lugar onde tudo acontecia, onde tinha trabalho, onde a vida era diferente. Para quem vivia no interior, São Paulo era quase um mito, um lugar tão grande e tão distante que parecia inventado. Mas para mim, São Paulo era uma possibilidade concreta. Tinha uma moça que eu conheci no serviço, a Terezinha, que tinha uma tia morando num bairro da Zona Leste e que estava planejando ir para lá. Terezinha me convidou para ir junto, disse que a tia dela podia dar abrigo no começo e que lá tinha trabalho sobrando para quem não tinha medo de pegar pesado. Eu não pensei duas vezes. Juntei minhas economias, coloquei minha vida dentro de uma mala de papelão amarrada com barbante e embarquei num ônibus que levava mais de um dia para chegar. A estrada era longa, cheia de curva e de poeira. Aquela poeira que me seguia para todo lado, como se fosse parte de mim. Sentei na janela e fiquei olhando a paisagem mudar devagar. O verde do interior foi dando lugar ao cinza do asfalto. As casas espalhadas foram virando prédios amontoados. O silêncio do campo foi sendo engolido pelo barulho dos motores. Quando o ônibus entrou em São Paulo, eu senti o peito apertar de um jeito novo. Não era medo, não era tristeza.
Era uma mistura de espanto com expectativa, como quando a pessoa abre uma porta sem saber o que tem do outro lado, mas sabe que não pode continuar parada no corredor. A cidade era enorme, barulhenta, cheia de pessoas que andavam rápido e não olhavam para os lados. Os prédios eram tão altos que eu tinha que inclinar a cabeça para trás para ver o topo. As ruas tinham cheiro de fumaça de ônibus, de comida de barraca, de chuva no asfalto quente. Tudo era diferente do que eu conhecia. Tudo era novo. E no meio daquela imensidão, eu era só uma moça do interior com uma mala de papelão e uma vontade de recomeçar que era maior do que qualquer medo. A tia da Terezinha nos recebeu num sobrado estreito de um bairro apertado, cheio de varal pendurado e criança correndo na viela. O quarto que nos deram era pequeno, com um colchão de solteiro para as duas dividirem, e uma janela que dava para um muro de tijolo sem reboco. Não era bonito, mas era meu. Pela primeira vez na vida, eu estava num lugar onde ninguém sabia quem eu era, de onde eu vinha, nem quem era meu pai. Eu era só a Zilma. E ser só a Zilma era a sensação mais libertadora que eu já tinha sentido. Naquela primeira noite em São Paulo, deitada naquele colchão apertado, ouvindo o barulho da cidade que nunca dormia, eu pensei na minha mãe. Pensei na Carmen lá naquela casinha, servindo o Chico, obedecendo Dona Gilda, se apagando um pouquinho mais a cada dia. E eu fiz uma promessa silenciosa, para ela e para mim. Eu ia construir uma vida que valesse a pena. Uma vida onde ninguém fosse esquecido. Uma vida onde ninguém ficasse para trás. São Paulo me ensinou a trabalhar de verdade. Não o trabalho de quem obedece calada para não apanhar. O trabalho de quem sabe que cada esforço é tijolo da própria casa. Comecei em serviço doméstico, como a maioria das moças que chegavam do interior naquele tempo. Limpava, cozinhava, passava roupa, cuidava de criança dos outros. O corpo já estava acostumado com o trabalho pesado, mas a diferença é que agora eu recebia por aquilo. O dinheiro era meu. A decisão de como gastar era minha. E isso mudava tudo. Fui trocando de serviço conforme ia aprendendo a me virar na cidade. Trabalhei em padaria, trabalhei em costura, trabalhei numa fábrica pequena de sabão que ficava num galpão abafado, onde o calor era tanto que todo mundo suava antes de começar. Nenhum trabalho era pequeno demais. Nenhum era pesado demais. Eu carregava comigo a memória daquela menina que lavava roupa de Dona Gilda sem receber nenhum olhar de reconhecimento. E perto daquela lembrança, qualquer emprego que pagasse e me tratasse como gente era uma bênção. E foi num desses empregos que eu conheci o Márcio. Ele trabalhava na mesma fábrica que eu. Não na produção, mas na parte de entrega. Era um homem quieto, de ombros largos e mãos grandes que pareciam ter sido feitas para segurar cargas pesadas. Não era bonito do jeito que as moças da fábrica achavam bonito. Não tinha o riso fácil, nem a conversa solta dos rapazes que faziam fila para puxar assunto na hora do almoço. O Márcio era do tipo que ficava num canto, comendo a marmita devagar, observando o mundo com um olhar de quem pensa mais do que fala. Eu reparei nele antes dele reparar em mim. E sabe por quê? Porque ele me lembrava algo que eu conhecia bem: o silêncio. Só que o silêncio do Márcio era diferente de todos os silêncios que eu tinha conhecido. O do Chico era de ressentimento. O de Dona Gilda era de desprezo. O da minha mãe era de medo. O silêncio do Márcio era de paz. Ele ficava calado, não porque estivesse engolindo raiva ou escondendo nada, ficava calado porque estava bem assim. E eu, que tinha passado a vida inteira tentando decifrar silêncios perigosos, reconheci na hora que aquele era um silêncio seguro. Nós fomos nos aproximando devagar. Sem pressa, sem promessa, sem jogo. Ele começou a esperar por mim na saída da fábrica, e nós caminhávamos juntos até o ponto de ônibus sem falar muito. Depois passou a guardar um pedaço do doce da marmita dele para me dar. Depois, começou a sentar mais perto na hora do almoço. Eram gestos pequenos, quase invisíveis para quem via de fora.
Mas para mim, que tinha aprendido a ler o mundo pelos detalhes, cada gesto daquele era enorme. Uma noite, voltando do serviço, nós paramos num banco de praça para descansar as pernas. O Márcio ficou olhando para a rua movimentada, para os faróis dos carros passando, para o reflexo das luzes nos poços de chuva que tinham ficado na calçada. E de repente, sem me olhar, ele começou a contar sobre a vida dele. Me contou que tinha vindo do interior do Paraná, que o pai dele era lavrador e a mãe costureira, que tinha saído de casa cedo para trabalhar e que mandava dinheiro para os pais todo mês sem falta. Me contou que nunca tinha faltado com a palavra dada e que o único desejo que ele tinha na vida era construir algo que fosse dele. Uma casa, uma família, um lugar onde as pessoas se sentissem seguras. Quando ele terminou de falar, ficou calado de novo, como se tivesse esgotado o estoque de palavras do mês inteiro. E eu fiquei ali, sentada ao lado dele, sentindo algo que eu nunca tinha sentido com nenhum dos homens que passaram pela minha vida antes. Não era paixão daquelas que faz o coração disparar e a cabeça girar. Era um sentimento mais quieto, mais fundo, mais firme. Era confiança. Pela primeira vez, eu estava ao lado de alguém e não precisava ficar alerta. Não precisava adivinhar intenções, não precisava me proteger. Com o Márcio, eu podia só ser. Nós casamos sem festa grande. Foi numa cerimônia simples, com a Terezinha de testemunha e uns poucos conhecidos da fábrica. Eu usei um vestido de tecido creme que comprei numa loja de bairro e que era a roupa mais bonita que eu tinha vestido na vida. O Márcio estava de camisa engomada e calça nova, com o cabelo penteado para trás e uma expressão no rosto que eu nunca vi igual. Era a cara de um homem que sabia exatamente o que estava fazendo e estava em paz com isso. Não teve lua de mel, não teve anel caro, não teve nada do que as pessoas acham que é preciso para um casamento dar certo. Mas teve algo que vale mais do que tudo isso junto. Teve respeito. Desde o primeiro dia de casados, o Márcio me tratou como igual. Não como serva, não como enfeite, não como alguém que devia obediência. Como igual. A opinião dele valia, mas a minha também. A vontade dele contava, mas a minha também. E quando nós discordávamos, porque casamento bom também tem discordância, nós resolvíamos conversando, sem grito, sem mudez de castigo, sem punição disfarçada de indiferença. Eu olhava para o Márcio e pensava na minha mãe. Pensava em como teria sido a vida da Carmen se ela tivesse encontrado um homem assim. Um homem que não fizesse dela um fantasma dentro da própria casa. Um homem que enxergasse ela como pessoa e não como dívida. E essa comparação me doía, porque eu sabia que minha mãe merecia o mesmo que eu estava recebendo. Mas a vida não deu para ela essa chance. Ou talvez tenha dado, e ela não conseguiu enxergar. Depois de um tempo de casados, eu decidi que queria ser mãe. E eu digo, decidi, minha filha, porque foi uma decisão consciente. Não foi acidente, não foi descuido, não foi pressão de ninguém. Eu escolhi. Escolhi trazer uma vida ao mundo porque eu finalmente estava num lugar, por dentro e por fora, onde eu podia cuidar de alguém sem me destruir no processo. Quando meu filho nasceu, eu segurei ele nos braços e fiz uma promessa que era mais do que promessa de mãe. Era promessa de quem sabia o que acontece quando uma pessoa é abandonada. Prometi que aquele menino nunca ia conhecer o silêncio de um quintal vazio. Nunca ia correr atrás de ninguém numa estrada de poeira. Nunca ia dormir sozinho se perguntando por que ficou para trás. O Paulo, porque é assim que ele se chama, cresceu sabendo que era amado. Cresceu com pai presente, com mãe presente, com mesa posta e porta aberta. Não teve luxo, não teve fartura, mas teve o que eu nunca tive, a certeza de que pertencia. E eu, cada vez que olhava para ele dormindo no berço, pensava naquela menina descalça no quintal vazio, olhando para a poeira que subia da estrada, e dizia para ela, baixinho, dentro de mim, a gente conseguiu. Mas faltava algo, algo que eu vinha adiando fazia tempo, que pesava no meu peito como pedra que se carrega sem perceber. Eu precisava voltar. Precisava ver minha mãe. Precisava olhar nos olhos de Carmen e dizer, sem palavras, só com a presença, que a filha dela tinha sobrevivido. E foi o que eu fiz.
Voltei com o Paulo pequeno no colo, o Márcio ao meu lado e uma mala que pesava menos do que aquele saco de estopa que eu carreguei nas costas quando saí. A estrada era a mesma, chão batido, mato dos lados, poeira subindo a cada passo, mas eu era outra. A menina descalça que correu atrás do caminhão agora voltava de sapato firme no pé, com filho no braço e marido do lado. E a poeira que subia não me fazia mais arder os olhos. Ou talvez fizesse, mas eu já tinha aprendido que nem toda ardência é de poeira. Às vezes é de emoção guardada que finalmente encontra a saída. A casinha ainda estava ali, menor do que eu lembrava, mais torta, mais gasta. O reboco estava descascando em pedaços grandes, o telhado tinha umas telhas fora do lugar e o quintal estava tomado de mato alto que ninguém tinha cuidado de capinar. O portão de arame estava preso com um pedaço de arame torcido, e quando eu abri, fez aquele rangido que me trouxe de volta para dentro da memória, como se eu tivesse tropeçado num buraco no tempo. Minha mãe apareceu na porta. Minha filha, eu precisei de um instante para reconhecer a Carmen. Ela estava tão mudada que parecia ter vivido o dobro dos anos que tinham passado. O cabelo estava todo branco, ralo, preso num coque frouxo que mal segurava. O rosto tinha sulcos fundos, como estrada de terra depois de muita chuva. As mãos, aquelas mãos que eu lembrava fortes, que acendiam um fogão e torciam roupa pesada, agora tremiam apoiadas no batente da porta, finas como galho seco. Ela estava curvada, encolhida, como se o peso de todos aqueles anos de obediência tivesse vergado o corpo dela até quase dobrar. Mas os olhos eram os mesmos. Aquela expressão mansa, quieta, que misturava ternura com uma tristeza antiga que nunca ia embora. Quando ela me viu, a vista dela se embaçou tão rápido que parecia que tinha estado cheia a vida inteira, só esperando o momento certo para transbordar. Eu caminhei até ela devagar. Cada passo parecia carregar o peso de todos os anos que ficaram entre nós. Os anos de silêncio, de distância, de cartas que eu mandava e que não sabia se chegavam, de saudade que apertava o peito nas noites mais quietas. Quando cheguei perto, coloquei o Paulo nos braços dela sem dizer nada. E Carmen segurou meu filho com aquelas mãos trêmulas, olhou para o rosto dele e depois olhou para mim. E naquela expressão eu li tudo o que ela nunca ia conseguir colocar em palavras: gratidão, alívio, orgulho, culpa, amor, tudo misturado num silêncio que dizia mais do que qualquer conversa. O Chico estava sentado num canto da varanda, mais velho, mais magro, mais encurvado. O cabelo tinha embranquecido e os ombros tinham caído, como se o corpo inteiro tivesse desistido de se manter ereto. Ele ergueu a cabeça quando eu entrei e fez um aceno curto com a cabeça. Não era cumprimento, não era pedido de desculpa, não era carinho, era um reconhecimento. Como se ele estivesse dizendo que eu tinha voltado e que ele não tinha nada a dizer sobre isso. O Chico nunca teve nada a dizer, e naquela altura eu já tinha feito as pazes com esse silêncio. Ele era quem era. Eu não ia mudar isso, nem precisava mais. Dona Gilda já não estava ali. Tinha partido fazia tempo, levada pela idade e por uma doença que foi consumindo ela devagar. Quando soube, eu não senti alegria. Não senti alívio. Senti um vazio estranho, como quando a gente carrega um peso nas costas por tanto tempo que quando tira, o corpo estranha e não sabe como ficar. Dona Gilda foi cruel comigo, sim. Me feriu de formas que eu carrego até hoje. Mas eu entendo agora, com esses olhos velhos que já viram muita coisa, que ela também era uma mulher presa. Presa no orgulho, na rigidez, numa ideia de família que não aceitava mancha nenhuma. Ela me puniu a vida inteira por um pecado que não era meu. Mas a cadeia que ela usou para me prender era a mesma que prendia ela. Eu perdoei Dona Gilda. Não por ela. Por mim. Porque carregar rancor é como carregar brasa no bolso achando que vai queimar o outro. Só queima a gente. Fiquei uns dias na casa da minha mãe. Cozinhei para ela, lavei a roupa dela, sentei com ela na varanda enquanto o Paulo engatinhava pelo terreiro, levantando poeira com as mãozinhas gordas.
O Márcio consertou umas telhas, arrumou o portão e capinou o quintal sem ninguém pedir. Ele fazia essas coisas assim. Via o que precisava ser feito e fazia, sem alarde, sem esperar agradecimento. Minha mãe olhava para o Márcio com uma admiração quieta, e eu sabia o que ela estava pensando. Estava pensando na vida que ela poderia ter tido se tivesse encontrado um homem assim. Ou se tivesse tido a coragem de sair quando ainda dava tempo. Eu quis dizer para ela que ainda dava tempo, que ela podia vir comigo para São Paulo, que eu cuidava dela, que ela não precisava mais viver assim. Mas eu já sabia a resposta. Carmen tinha escolhido aquela vida. Não por felicidade, por costume, por medo. Por uma resignação tão antiga que já tinha virado parte dela, como cicatriz que se confunde com a pele. Eu aconselhei. Aconselhei muitas vezes, naquela visita e nas que vieram depois, mas nada adiantava. Carmen ouvia, apertava minha mão, balançava a cabeça e continuava ali. E eu fui aprendendo que amar alguém também é aceitar as escolhas que essa pessoa faz, mesmo quando a gente sabe que ela merecia mais. Minha mãe viveu o resto dos anos dela naquela casinha, servindo, cuidando, se apagando devagar como vela que queima até o final sem ninguém perceber. Quando ela partiu, eu estava ao lado dela. Segurei a mão dela até o último instante e senti quando os dedos afrouxaram nos meus. E naquele momento, eu entendi que Carmen tinha me dado a coisa mais importante que uma mãe pode dar. Não foi proteção, não foi conforto, não foi uma infância fácil. Foi o exemplo do que eu não queria ser. E às vezes, esse é o maior presente que a vida oferece. Hoje eu estou aqui. Com meus mais de 80 anos, meus cabelos brancos, minhas mãos enrugadas e um coração que já bateu tantas vezes que perdeu a conta. O Paulo está criado, é homem bom, pai presente, e eu sei que a corrente se quebrou nele. O Márcio está comigo, firme como sempre esteve, quieto como sempre foi, e a gente continua sentando junto no fim da tarde sem precisar dizer muita coisa, porque quando o silêncio é de paz, ele diz tudo. E toda vez que eu vejo poeira levantando numa estrada de terra, aquela lembrança volta inteira. Volta o quintal vazio, volta o caminhão sumindo na curva, volta a menina descalça parada no meio do nada. Mas junto com a lembrança, vem uma coisa que demorei uma vida para entender. Abandono não é só ir embora. Abandono é esquecer de olhar. E eu nunca esqueci de enxergar. Nem o meu filho, nem o meu marido, nem pessoa alguma que cruzou o meu caminho. Porque eu sei o que acontece quando ninguém olha. Eu sei o tamanho do silêncio que fica. E eu jurei para mim mesma, naquele quintal vazio, que ninguém ia sentir perto de mim o que eu senti naquele dia. A poeira da estrada ainda sobe. Toda vez que o vento levanta, ela sobe. Mas agora, quando eu encaro ela, eu não sinto mais dor. Eu sinto orgulho. Porque a menina que ficou para trás aprendeu a caminhar sozinha. E o caminho que ela fez, com os próprios pés, na própria direção, trouxe ela até aqui. Até este lugar onde eu posso contar essa história e saber que valeu a pena cada passo. Se essa história tocou o seu coração, compartilha com uma amiga que também precisa ouvir isso. Porque toda mulher que já se sentiu esquecida merece saber que a poeira assenta, mas a força da gente não.